Bom, Palmas registrou mais um caso de Covid-19 ontem, na segunda-feira. Com isso, são 25 casos confirmados na capital. Está aí uma média de um caso por dia. Em Palmas, os casos de Palmas representam 28% dos 35 casos já registrados no estado. Isso é um motivo de alerta. Palmas já há evidências de uma contaminação comunitária. Os casos estão aparecendo pingados aí, porque as pessoas sentem alguma coisa, vão lá e fazem exame e certifica da Covid-19. Eu quero fazer um recorte aqui. A imprensa tem começado a divulgar, nos últimos 2 dias, primeiramente, o número de pessoas que saíram da Covid, para depois anunciar o número de mortes da Covid. É uma orientação até bolsonarista. Bolsonaro já há alguns dias tem criticado, e os bolsonaristas nas redes também. Até aqui eles chegam aí dizendo, por que você divulga só quem morreu, não divulga quem se curou? Essa inversão de enfoque na questão, ela não diminui o número de mortes, não diminui o número de riscos, mas implica em que as pessoas, a partir da pressuposição de que há pessoas saindo do Covid, é que o Covid é normal, uma coisa simples, não é? E que ele vai curar, então não é uma doença incurável, não é verdade? Então isso implica que as pessoas assumam os riscos, porque pode não acontecer nada mesmo. E esquecem a quantidade de cadáveres que está aparecendo todos os dias no Brasil. Já são 2.500 mortos em 30 dias. Se você pegar a proporção, comparar isso com os 4.500 da China em 2, 3 meses, o Brasil está morrendo mais pessoas do que na China, que é onde teve, como pressupõe-se, teve origem o vírus. Outro recorte que eu queria fazer hoje é uma disputa que se enquadra, inclusive, nesse primeiro recorte. É assim, a tendência das pessoas a tratarem essa doença, a Covid, como uma coisa meramente política. Ou seja, a questão política parece sobrepor-se à questão de saúde pública. O governador Mauro Carlesse anunciou ontem, por exemplo, a construção de 3 hospitais de campanha. O governador está certo, é uma ação preventiva, ou seja, o HGP, como eu tenho noticiado aqui todos os dias, o Sistema Público de Saúde do Estado não tem como suportar essa carga se realmente a gente entrar nos índices nacionais. Não tem como. É comprovado a quantidade de leitos em relação ao número de habitantes do Estado é deficiente. Então, não vai ter leito de UTI para todo mundo, não é verdade? Então, aqui no estado, em Palmas, por exemplo, no HGP, só tem 16 UTIs para a Covid-19. E já existem, em Palmas, 25 contaminados confirmados. Então, já há mais contaminados que UTI no HGP. Então, o governo resolveu montar um hospital de campanha em Palmas, outro em Araguaína e outro em Gurupi, que são os outros 2 maiores centros de densidade populacional do Estado. Uma decisão coerente, correta, preventiva. Aliás, o Mauro Carlesse, salvo algumas coisinhas aí, ele tem tratado essa pandemia de forma responsável. Ou seja, Carlesse tem atacado, tem mexido. Você pode até criticá-lo do ponto de vista político, mas do ponto de vista operacional e administrativo, não há qualquer óbice ao trabalho que o Mauro Carlesse tem sido feito. E essa questão do hospital de campanha é uma coisa relevante, dá mais tranquilidade à população, mais do que o anúncio do número de pessoas que saíram da Covid, não é verdade? Agora, o interessante, o governo teria encaminhado um ofício à prefeitura da capital ontem, pedindo o espaço cultural José Gomes Sobrinho ali, né, para instalar ali o hospital de campanha. E por quê? Porque ele é próximo da HGP. A logística, não haveria melhor logística. Agora, a resposta da prefeita, pelo que vai aí nas redes sociais, e no Jornal do Tocantins, é um negócio assim, a prefeita disse que não foi consultada. Ora, a prefeita de uma cidade que já tem 25 casos confirmados, 28% dos casos do estado. Em tese, ela deveria estar telefonando, conversando por telefone com o governador e o governador com ela todos os dias. Já há evidências, indícios fortes de que em Palmas já existe uma contaminação comunitária, as pessoas estão se contaminando nas ruas e ninguém sabe mais quem é quem. 25 casos, numa cidade de 300 mil habitantes, uma cidade que é do tamanho de um bairro de São Paulo, por exemplo, do tamanho da Brasiliana de São Paulo. Então, é um negócio que deveria ser refletido. Ou seja, a prefeita dizer que
não foi consultada pelo Espaço Cultural agora? Eu já devia estar conversando há muito tempo, prefeito e governador, telefonando, um caso de saúde pública, não tem nada a ver com o democrata ou com o PSDB, aliás, o democrata, inclusive, está até junto com o prefeito. Então, assim, essa questão ela precisa ser tratada conforme saúde pública. A prefeita também tem boas intenções. A prefeita foi uma das primeiras a decretar estado de calamidade na cidade, mas ela não pode deixar cair a peteca, deixar influenciar-se por essa tendência de uso político do Covid, que está sendo feito em nível nacional e muito, não é verdade? E trazer isso para aqui, para o nosso quintal. Ou seja, se o governador está disposto a fazer um hospital de campanha em Palmas, ele está ajudando a população da cidade e, portanto, a prefeita, ou estou enganado? Então, a questão é de saúde pública. O governador fez bem. Agora, eu não sei, de repente a prefeita e o governador não têm celular para se conversar aí, não é verdade? Então, e a gente fica aqui só de olho nas boas intenções, observando os líderes aí, não se comunicando numa situação em que a comunicação é fundamental, porque o Covid não tem vacina. E o sistema público de saúde não comporta a quantidade de pacientes, de vítimas que já se projeta no Estado e no Brasil. Prefeito, bate um fio pro governador. Governador, bate um telefone para a prefeita. Vai lá no Zap, conversa no Facebook. Então, por quê? A cidade precisa disso. O Estado precisa disso. A ideia do governador de montar os hospitais de campanha é fantástica, é relevante, deve-se apoiá-lo e não desmotivá-lo nessa vontade política que o governo tem de ajudar a população no combate a essa pandemia.